Vamos lá de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre funções lógicas, mas seguindo o mesmo procedimento, a gente sempre fala qual o fluxo que a informação flui dentro do Excel. Para não mudar, vamos lá. Então são 4 passos que a gente considera. Primeiro é a captação do dado, e essa captação pode vir de 2 formas normalmente. Ou é de forma manual, as pessoas vão inserindo o dado normalmente dentro da tabela e depois eu entro e pego essa informação. Ou de forma automática, que isso vem de algum banco de dados pré-existente. Pode ser uma SAP, pode ser uma base Oracle, uma base MySQL, todos os tipos de bases que têm sistema de gestão de banco de dados. Depois nós fazemos a classificação, e a classificação consiste em gerar as características específicas de cada área. E, se necessário, também fazer as transformações, que a gente já vem falando sobre transformações de texto. Hoje a gente vai ver transformações lógicas. Posteriormente, nós vamos ver outros tipos de transformação, mas sempre seguindo esse procedimento. Eu faço a captação da informação, depois eu faço a classificação da informação e, por seguinte, eu faço a sumarização, que consiste em sumarizar aquilo em alguma variável, seja uma agregação por soma, seja agregação por média, contagem mínimo, máximo, depende do que a gente precisa. E, por fim, e não menos importante, na verdade é uma das partes mais importantes, é a parte de apresentação. Por que apresentação? Porque toda vez que a gente pega um dado bruto e transforma em informação, isso tem apenas um motivo: tomada de decisão. Então, quando eu saio do dado bruto, eu acabo aprendendo a olhar o dado, eu vou discernir sobre o dado, eu vou pegar esse dado, vou julgar esse dado e, por final, vou tomar uma decisão. Então, é discernimento, julgamento e tomada de decisão. O Excel em si, ou qualquer outra ferramenta de gestão de banco de dados, acesso, transformação, ele sempre segue esses 4 passos que visam sempre esses 3 itens: fazer o discernimento, julgar e tomar decisão. Legal, então vamos lá. Hoje o que nós vamos ver? Funções lógicas. Essas são as funções lógicas que nós vamos ver: função C, função E, função OU, conte.C, soma C, média C, soma Cs e média Cs. Dentro do Excel nós temos esses operadores, que é o operador de igual, que é o símbolo de igual. O operador de diferente para a gente dentro do Excel, ele tem um símbolo de menor maior. O símbolo de menor é o menor, o símbolo de maior é o símbolo matemático de maior. Menor igual é uma carinha feliz. Antigamente não tinha os emojis todos, era assim que a gente se expressava, né, de forma escrita dentro do computador. E depois maior igual. Como funcionam as avaliações lógicas, né, das funções lógicas? Nós vamos ter lá uma avaliação que inicia e eu faço uma função. Se esse valor for igual a alguma coisa, ou algo ao que, eu faço a validação. Então eu tenho algo lógico que eu quero testar e aplico uma regra. Se atender essa regra, ele vai executar um parâmetro da função C, que é o verdadeiro. Caso contrário, ele vai executar outra opção, que é a opção falsa, que são os parâmetros que a gente vai ver em seguida. Então, sem demora, vamos para o Excel. Aqui com o meu Excel já aberto, então temos aqui do nosso lado direito os itens que nós vamos preencher junto, assim como nós estamos sempre executando. E hoje nós vamos tratar um pouco as funções lógicas. Aí uma dica para vocês: para a gente poder esconder essas abas aqui em cima dessas guias, você pode dar um clique duplo aqui em qualquer um dos nomes, ele fecha. Clicando 2 vezes ele abre também. E aqui em cima tem um botãozinho que você pode pedir para ocultar também as guias. Oculta guia, mostrar guias e comandos, que aí volta tudo ao normal. Seguindo, vamos começar então para a primeira função, a função C. Então eu posso digitar um valor, então função C. Vamos aproximar para ver como ela funciona? Aproximando. Então aqui a gente pode ver que a função C pede para a gente 3 parâmetros. Então eu tenho parâmetro 1, que é o teste lógico, onde a gente vai colocar a comparação, se uma célula é igual a outra, se uma célula é diferente da outra, se uma célula é tudo que a gente faz aqui. O segundo parâmetro é se essa condição for atendida. E observem que, por estar em colchetes, ela é uma função, ela é um parâmetro opcional. Assim também como o parâmetro falso. Então eu vou digitar a função sem utilizar os outros parâmetros, eu vou colocar só comparação lógica. Então vamos lá, se este valor, aí tem 2 opções que eu posso fazer. Eu posso colocar direto na fórmula, vou comparar se igual a 1,
E vou fechar. Opa, faltou pôr ponto e vírgula. Ponto e vírgula. 1, ponto e vírgula. Beleza. Então, ele está comparando célula D7 igual a 1. Se for, vai retornar verdadeiro. Como não tem nada no verdadeiro, ele está retornando o valor lá que está vazio. Eu poderia retornar também um texto escrito. É igual. Lembre-se que sempre que eu precisar inserir em uma função algum pedaço de texto, esse pedaço de texto tem que estar dentro de aspas duplas. Então, vou adicionar uma aspa dupla e vou colocar o valor é igual. Tá ok? Aspa dupla, ponto e vírgula. Vou colocar um segundo texto. Então, se não for igual à comparação, vai ser não é igual. Fechou? Ctrl Enter. Como eu joguei dentro da fórmula o valor 1, dentro da função valor 1, ele vai comparar. D7 é igual a 1? Neste caso é igual. Então, como é igual, ele vai retornar este valor. Agora eu vou alterar aqui para 0. Então, ele vai verificar D7 é igual a 0? A gente sabe que não. Então, o retorno vai ser essa escrita não é igual. Vamos ver? Ctrl Enter, não é igual. Então, eu posso fazer comparativos de valor dentro da fórmula e posso fazer comparativos de campos também. Então, eu vou tirar isso aqui, vou selecionar a célula D11 para ajudar a gente na comparação. Então, ele está comparando 1 é igual a célula vazia? Não é igual, né? Então, a resposta é não é igual. Se eu jogar aqui o valor 1, ele vai comparar que o valor é igual. Então, a função lógica, uma função C traz para a gente duas possibilidades, ou verdadeiro ou falso. Se eu quiser fazer mais de uma condição, eu posso usar a função E ou a função ou eu posso colocar alinhamentos de função C. Então, onde fosse falso, que é o terceiro parâmetro, eu poderia colocar aqui um outro C se eu tivesse mais condições para isso, ok? As condições lógicas. Beleza? Então, vamos seguindo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso comparar duas coisas ao mesmo tempo. Né? Quem já estudou um pouco de eletrônica já deve ter falado de tabelas verdades, né? Então, eu considero duas condições e nessas duas condições eu avalio um resultado. Ou seja, a função E, eu tenho que garantir que os dois valores sejam atendidos de forma simultânea. O que é isso, Thiago? Então, se eu tenho, por exemplo, eu quero pedir um bolo e ele tem que ser um bolo de morango. Então, eu chego lá no restaurante e falo, tem bolo? Ele fala, não, não tem bolo. Tem bolo de morango? Não, tem não. Então é 0. Ele fala assim, não tem bolo, mas tem suco de morango. Não serve, o resultado vai ser 0. Tem o bolo, mas não é de morango. Então 0 para morango, então o resultado é 0. Agora, se tiver o bolo e for do sabor de morango, então a gente está falando do atributo do que a gente está estudando, atributo da entidade, então o resultado vai ser 1 e vai atender a necessidade, então aqui será uma corzinha verde. Ou vai dar um sinal de verdadeiro para a fórmula da função C. Quando eu preciso comparar duas ou mais condições simultâneas, então a gente utiliza a função E. Então vem aqui E, e vamos ver o que ele fala. Ó, verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então vamos lá. Então eu vou comparar essa célula é igual a essa. Então estou comparando célula K7 com K11. Depois eu vou comparar L7 igual a K13. Vamos ver se isso é verdade. Está falando que não, né? Porque essa célula já é diferente dessa. E como é uma função E, as duas condições têm que ser atendidas ao mesmo tempo. Então, vou jogar aqui 1. Beleza, 1 é igual a 1? É, só que eu tenho que ver as duas ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, vou jogar 2. Beleza, então este está sendo igual a este. Né? Vamos avaliar aqui, ó. Azul está sendo igual a azul. E o verdinho está sendo verdinho. Né? Então, o que a gente fica? A gente fica feliz porque deu certo. Vamos lá? E se eu quisesse ver essa avaliação, Thiago, tem como? Tem. Você pode vir aqui em Fórmulas, Avaliar Fórmulas. E aí ele vai avaliar para a gente. K7 é igual a K11, então ele trouxe ó, o valor 1 da K7. Valor 1 que está na K11, 1 é igual a 1? Ele fala sim, é igual. É uma condição lógica verdadeira. L7 eu acho que está o valor 2. Vamos olhar aqui do lado. L7, aqui. L7, o valor é 2.
K13, K13. Então está falando que K13 é 2. 2 é igual a 2? É. Função lógica é verdadeiro e 1. Pela tabela verdade da função e é 1 também. Então o resultado é verdadeiro. O que a gente poderia fazer, né, já pegando o que a gente aprendeu ali do lado com a função C? Eu posso jogar esse resultado dentro do teste lógico. Então primeiro eu vou referenciar essa célula, e aí eu vou dar como resultado, se os dois derem verdadeiro, a resposta vai ser são iguais. Caso contrário, pelo menos um é diferente. Vamos ver? Vamos apagar um. Pelo menos um é diferente. Tiago, mas eu precisaria utilizar duas fórmulas? Não. Você pode pegar essa parte E, dar um Ctrl C e jogar dentro do primeiro parâmetro da função C, que é o nosso teste lógico. Então ele está fazendo a comparação e já não utiliza mais esse campo. Então eu posso mudar aqui e ele vai trabalhando para a gente, beleza? Então normalmente a gente utiliza a função E dentro de uma função C, assim como a função OU que a gente vai ver em seguida. Então como funciona a função OU? A função OU, ela é meio assim, vamos dizer, piscatona, né? Vamos nessa linha, é uma função piscatona. Então se uma condição der exata, beleza, ela já aceita. Então por exemplo assim, chegamos ao mesmo exemplo do bolo. Não tem bolo de morango, não tem bolo e não tem bolo de morango. Então, 0. Olha, Thiago, não tem bolo, mas tem alguma coisa de morango aqui, um docinho de morango, serve? Serve. Eu tenho bolo, mas não é de morango. Serve também. Falei para vocês que ela é meio assim, dada da vida. Eu tenho bolo e é de morango, aí eu atendo. Percebam que, se um dos dois der 1, ela já aceita e dá um resultado verdadeiro. Vamos ver como fica, então? Eu vou usar só a função OU direto. Ou esse aqui igual a este aqui, ponto e vírgula, e este aqui igual a este aqui. Então, se uma condição já for atendida, tá lá, já deu. Tanto faz a outra. Se der as duas, beleza, mas se der uma, já era. Vamos aqui para vocês verem, ó. Esse aqui der 2, ok. Tiago, dá para usar a função C? Tá, também. Se o teste lógico, que é essa célula que está fazendo todo o cálculo para a gente, for verdadeiro, eu quero que escreva pelo menos, aqui muda a avaliação, né? 1 é verdadeiro. Caso contrário, nenhuma equivalência. Vou escrever aqui, senão o pessoal vai falar que engenheiro não sabe escrever, não sabe mesmo, não. Então, pelo menos 1, certo? Tanto faz, se é 1, se é 2, o resultado vai ser o mesmo. Tiago, eu quero ver a transformação. Tá bom. Vem aqui em fórmulas, avaliar fórmulas. Mesma coisinha, avaliação parcial. A resposta aqui já está pronta para a gente, né? Então deu verdadeiro. O que ele faz? Quando ele é verdadeiro, ele seleciona o primeiro parâmetro da função, o segundo parâmetro da função C, que é o verdadeiro. Então vai aparecer o resultado para a gente, pelo menos 1 é verdadeiro. Se eu quiser avaliar a função OU, eu posso vir aqui direto. Avaliar fórmula. Pega o que está dentro da D21. É o valor 1. Pega para mim o que está dentro da D25. É 1. 1 é igual a 1. Pega para mim o que está dentro da E21. É 2. O que está dentro da D27? 2. 2 é igual a 2? Verdadeiro com verdadeiro pela tabela lógica é verdadeiro. Então ele aciona a parte verdadeira da função C. Tá ok? Seguindo para a próxima função. E com isso a gente pode querer fazer algumas avaliações. Por exemplo, eu quero contar quando tiver um valor específico, Thiago. Eu quero saber, por exemplo, o dia que choveu ou o dia que teve 10 eventos. Qualquer coisa que eu quero contar a partir de uma condição. Dá para fazer isso? Sim, senhores. Eu uso a função conte.c. Então vamos lá, conte.c. Tem os Cs também, tá? Então vamos ver lá, vamos chegar pertinho. Aqui de perto, que a gente enxerga melhor. Vamos olhar? Deixa eu ver o que está ali. Vamos lá então. O primeiro parâmetro, se a gente for olhar com carinho, ele está pedindo o intervalo da avaliação. Tá? O segundo parâmetro é o critério que será avaliado. Então eu vou utilizar essa região
colocar em azulzinho para não confundir. Vamos colocar em verde, vai. Esse aqui será o meu local, que eu vou avaliar. E dentro desse local, eu vou olhar o critério. E onde eu vou colocar esse critério? Eu vou colocar esse critério aqui, ó, nessa célula. Por que disso, Thiago? Para eu conseguir ficar brincando com os valores. Daria para colocar direto na fórmula, ou eu posso usar uma célula de referência para ajudar a gente a identificar aquele parâmetro que eu estou buscando, né? Aquele caractere, ou aquele número, ou aquela classificação, aquela entidade, tudo que a gente está procurando. Então vamos fazer o teste. Conte C, intervalo. Eu posso sair da fórmula, Ctrl Shift para a direita, fica as formiguinhas, quem já assistiu o Pica-Pau lá atrás, que era liberado para a criançada ver. Fica assim então, ponto e vírgula, e critério vai ser a célula aqui de baixo. Se eu não quisesse utilizar uma célula suporte, eu poderia colocar o valor aqui direto. Então, por exemplo, se naquele intervalo que está selecionado eu quisesse contar o número 10, quantos 10 eu tenho, eu digitaria o 10 aqui direto. Ele está falando, Thiago, nessa região tem 2 10. Ok. Então vamos usar aqui embaixo, só para ficar mais fácil? Tá bom. Então, está comparando branco com o intervalo. Tem algum branco lá? Não tem, né? E letra A? Letra A tem 1. E 10? 10 tem 2. E 20? Rapaz, esperto esse Excel, né? 40? Não tem. Tiago? Não tem também. Então, vamos deixar aqui com 10, que são 2. Beleza? Vamos seguindo. Soma C. Soma C. Então, eu quero que faça uma soma baseado numa condição. Legal. Aqui dá um nozinho na cabeça. Mas vamos lá. Soma C. Aqui, vamos ler o que ele está pedindo? Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Legal. Ok, voltou. Eu posso digitar as funções e dar um tab, eu não preciso terminar de digitar, tá? Primeiro parâmetro, ela contém 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o intervalo de onde está o critério. O intervalo de onde está o critério será este intervalo. Legal. Ponto e vírgula. Segundo parâmetro é o critério que eu vou buscar. Vou usar a célula novamente, a célula suporte aqui embaixo, para facilitar a gente não ficar entrando no código toda vez para mudar. Lembre-se que tempo de vida é limitado. E o intervalo da soma? O intervalo da soma vai ser esse aqui. Então, o que ele está fazendo para a gente? Vamos olhar aqui perto. Eu vou olhar dentro deste intervalo, se existe o critério que eu vou trazer daqui. Se ele encontrar, vou colocar em amarelo. Se ele encontrar, ele vai trazer a célula equivalente. Então, por exemplo, se eu inserir na célula ali embaixo, nessa aqui do meu ladito aqui, ó. Se eu inserir nela o valor x, vamos colocar aqui, ó, tx. Se eu inserir o valor x, a fórmula vai fazer assim, Thiago, qual linha que você tem x? Você tem x nessa linha e você tem x nessa linha. Ou seja, se eu tenho x nessas duas linhas, ele vai selecionar para a gente esse valor e este valor. Que, diga-se de passagem, lá em Goiás, pelo menos a matemática lá era assim, 10 mais 30, vulgo 40. Vamos testar? Vamos dar um Ctrl Enter. Vamos colocar aqui, letrinha X. 40. Se eu quiser, por exemplo, a Y, condição Y, 60, que são essas duas aqui, ó. Essa, mais essa. Eu consigo ver aqui no cantinho também, tá vendo? Aqui do meu lado aqui embaixo. Beleza? E se eu colocar uma condição que não existe, uma condição Z, ele vai trazer que a soma é 0, porque essa condição não está lá. De forma similar, você pode fazer a média C. Eu quero que faça a média dos elementos baseados nas condições. Vamos lá? Mesma coisinha. Média C. São 3 parâmetros. O primeiro é o intervalo de onde eu vou buscar o critério. Intervalo de onde eu vou buscar o critério. Parâmetro 2, critério. Você pode colocar direto na fórmula. Por exemplo, se eu quisesse os x, eu faria x, aspa dupla, que ele vai buscar para mim esse critério dentro dessa coluna.
ponto e vírgula, intervalo da média. Agora é média, nós estamos usando média, hein? Selecionou, Ctrl Shift, Ctrl Enter para ficar na mesma célula e pronto. Por que está dando 30? Se eu coloquei na fórmula, que é para buscar x, vamos olhar de perto? Olhando de perto, então vamos pegar aqui, azulzinho. Ele está fazendo o quê? Ele está olhando essas condições e buscando o x. Onde eu tenho x? Eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, certo? Então, como a função é uma média C, então eu pego 20 mais 40, média aritmética. 20 mais 40 dá 60, dividido por dois números, 30. É isso que ele está fazendo para a gente. Certo? Vamos referenciar na célula ali de baixo para a gente poder brincar com os valores. Desceu, Ctrl Enter. Como não tem nenhum valor, ele está dando divisão por zero. Não faz sentido, né? Não pode fazer divisão por zero, dá um erro. Nestes casos, a gente pode usar uma outra função também que chama se-erro. Se-erro, a função, aí você coloca se-erro, você pode deixar ou aspa dupla sem nada para retornar branco, dá um OK, ou você escreve erro de cálculo. Bom, aí não aparece nada pra gente, então vou deixar separado aqui, vou pegar a fórmula total, vou deixar aqui do lado e vou colocar aqui com se erro. E aqui sem se erro. Também é uma forma de condições, tá ok? Ctrl C, vamos aqui do lado, igual, beleza. Critério X, critério Y, e quando dá erro, a função se erro trata. Então, vamos colocar aqui, ó, aspas simples, função se erro trata, vamos colocar aqui sem espaço, que é a função. Faz o tratamento do resultado quando temos um erro, ok? Legal. Vamos para as últimas duas. E Thiago, e se eu precisar avaliar duas ou mais condições ao mesmo tempo? Dá? Excel é vida, moçada. Dá para fazer tudo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui inverte um pouco a lógica. Lembra que no média C e no soma C a gente pegava intervalo do critério, critério e depois o intervalo da soma. Aqui inverte. Quando a gente utiliza soma Cs, o soma Cs ele pede pra gente agora o intervalo da soma. Então, lá no soma C ou no média C, era a última coisa que ele pedia. Aqui ele está pedindo a primeira coisa, intervalo da soma. Intervalo da soma é esse primeiro conjunto. E aí eu vou sempre colocar intervalo do critério, critério, intervalo do critério, critério. Então a única coisa que a soma C pede é o primeiro critério como obrigatório. Mas Thiago, como que você sabe disso? Porque todo e qualquer parâmetro que tenha cochetes quer dizer que ele é opcional. Isso é uma regra dentro do Excel, tá ok? Vamos lá então, intervalo do critério 1, ponto e vírgula, vamos usar a célulazinha aqui como referência, critério 1. Condição 2, intervalo da condição 2, ok? Ctrl Enter para ficar na mesma célula. Então toda vez que eu atender as duas condições, eu faço a soma. Então vamos pegar, por exemplo, Z e Y. Z como critério 1 e Y como critério 2. Por que que deu resultado? Vamos analisar de perto. Condição 1, ser Z. Esse aqui com esse aqui. Condição 2, ser Y. Y com Y. Atendeu, certo? Certo. Então, como atendeu, ele retraz para a gente esse valor. Simples assim, moçada, sem preocupação. Vamos ver um outro exemplo? X e Y. Mesma coisa. Só que X e Y eu tenho dois lugares. Vamos chegar de perto. Até uma chacoalhada aqui. Critério 1, X. X com X. Aqui tem X com X também. Ó. Esses três tem X.
Agora tem que avaliar a condição 2. Condição 2 deu, vamos colocar outra cor para a gente ver melhor. Então vamos colocar aqui, ó, y com y. Esse aqui, ó, essa segunda opção, vamos colocar em vermelho. Como essa linha, a segunda condição é z, então essa ele não traz. Ele não vai trazer essa. Qual outra que ele não vai trazer? Essa aqui é y também, mas aqui não bateu a condição. Então, também não traz. Então ele vai trazer pra gente, vamos colocar verdinho, esse aqui e esse aqui. E se você tivesse uma terceira, uma quarta, quinta condição, ele ia fazer a mesma avaliação. Quando desse todas as condições verdadeiras, ele traria pra gente. Tá ok? De forma similar, você tem o média cis também. Então, como que faz o média cis? O média cis, nós vamos pegar aqui, ó. Média cis. E ele tem essa mudança também. Então, o que ele faz? Primeiro, ele pede o intervalo da média. O que eu quero fazer de cálculo, ponto e vírgula. Intervalo do critério 1, ponto e vírgula, critério 1, ponto e vírgula. Intervalo do critério 2, ponto e vírgula, critério 2. Simples assim. Mesma coisa, se eu quiser o tratamento, vamos colocar, tratando o erro. Então eu vou pegar essa mesma fórmula, vou copiar e colar, só que antes dela eu vou colocar uma função se erro. Valor, e se der erro, eu quero que coloque divisão, nossa, fifizão não, né? Divisão, e muda teclado toda hora que eu perdi, divisão por 0. Ok? Ctrl Enter. Quando dá esse aviso é porque eu não coloquei um parênteses lá, né? Vamos observar. Vou chegar de perto. Como eu não coloquei o último parênteses aqui, ele avisa que vai colocar. Aí você fala, tranquilo, pode colocar, por gentileza. Chegar aqui para o lado, ok. Então vamos lá. Critério 1, x. Critério 2, y. Mesma coisinha. Vamos avaliar? Zoom. Então aqui, ó, x com x. Deu certo, deu certo, deu certo. Vamos ver y com y. Vamos colocar em azul. Y. Y, y, y. Como deu certo somente duas linhas, vamos colocar aqui em amarelo para não confundir. Essas duas foram que deram certo. Então a média aritmética de 30 e 40 é 35. 30 mais 40, 70 dividido por 2, 35. Certo? Se der erro, se der divisão por 0, se eu não tratar, vai ficar, esse é um dos erros que dá dentro do Excel, quando dá divisão por 0. Ou então, eu posso tratar utilizando a função se erro. Ok? Função se erro. Vou deixar uma aspa simples aqui do lado para ele ignorar o igual. Ok? Excel é uma coisa que ajuda muito, dependendo do que for necessário. Você não vai gastar um canhão para matar uma formiga. Às vezes você precisa de uma avaliação simples e o Excel serve para a gente como ferramenta adequada, problema adequado. Ficamos por aqui e tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.